A nossa aula de hoje começa voltando no tempo, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Os índios já habitavam o nosso país e a população era de aproximadamente 3 a 4 milhões de pessoas. Cada etnia possuía sua própria cultura, religião e hábitos, e isso está em nossas raízes até hoje. A base da sua sobrevivência sempre foi a natureza. As tribos precisavam da terra, dos rios, das árvores, dos animais e das ervas e plantas para se alimentar. Produziam vestimentas, instrumentos, entre outros. Corriam, nadavam, escalavam árvores, lutavam, se defendiam, sobreviviam. Portanto, as atividades envolvendo o corpo em movimento faziam parte do dia a dia dos índios, e a partir daí, muitas outras atividades e obrigações viraram jogos e disputas que mais para frente virariam esportes. Hoje em dia, existem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que busca valorizar o conhecimento e a cultura destes povos tão importantes para a formação do povo brasileiro e de tantos outros países. Arco e flecha. E sendo tão comum entre nós, essa modalidade não poderia ficar de fora dos Jogos Mundiais. Mas com um detalhe, ela faz parte da categoria de integração, ou seja, no lugar da competição, o arco e flecha serve para afirmar a cultura indígena. A modalidade é baseada em 3 regras. Cada participante tem direito a 3 tiros. O alvo tem um desenho de um peixe e fica a 30 metros do atirador. É a soma dos acertos que determina a classificação para a próxima etapa. Arremesso de lança. Já deve ter dado para perceber que nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, a gente gosta muito de incorporar costumes antigos nas modalidades, né? Com a lança não é diferente. Todas as etnias utilizam essa madeira rústica de ponta afiada para caçar, pescar e, nas antigas tradições, até mesmo para a defesa do grupo. Para competir, cada atleta tem direito a 3 arremessos por prova. A contagem de pontos e a classificação são determinadas pela distância atingida em cada arremesso. A mira não é o mais importante, não. Sai na frente quem tiver a melhor técnica corporal para conseguir mais impulso e jogar a lança bem longe. Corrida com tora. A corrida com toras é para quem tem braço, costas e cabeça fortes. É a demonstração perfeita da união entre corpo e mente, tão característica nos povos indígenas. A modalidade é baseada em 3 regras. A prova é somente para homens, apesar de mulheres também correrem com tora. Cada etnia indígena tem uma equipe de até 10 atletas e mais 3 reservas. A modalidade consiste em carregar uma tora, passando entre os diferentes membros da mesma equipe, até completar 2 voltas na pista dentro da arena. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas respeitam todas as culturas. Por isso, cada etnia tem sua maneira de fazer a tora, com variações de madeira, peso e de tamanho. Corrida de fundo. Para as corridas de longa distância que chamamos de corridas de fundo, mais importante do que a velocidade é o preparo físico. A resistência dos povos indígenas realmente é colocada à prova nessa disputa, que percorre mais de 8.000 metros. Como o percurso é determinado antes, todos podem fazer um reconhecimento prévio do local. Mais uma vez, temos disputas separadas entre homens e mulheres, mas as provas são praticamente simultâneas, com uma diferença de 15 minutos entre a largada delas e a largada deles. Canoagem. Não importa a etnia, a canoa é essencial para a prática de alguns costumes indígenas, como a pesca e o nosso transporte pelos rios e lagos do Brasil. A diferença é que cada povo tem sua forma de fabricá-las, com diferentes tipos de árvores. A canoagem nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é uma prova exclusivamente masculina e realizada em duplas, sempre em águas abertas. Uma curiosidade muito legal é que cada atleta leva o seu próprio remo. E muitas vezes eles personalizam representando ainda mais seu povo. Futebol.
Como todo mundo desse nosso Brasil, os povos indígenas também amam o futebol. E por aqui o jogo é basicamente aquele que você já conhece mesmo. As regras são as mesmas regidas pela CBF, com uma diferença no tempo dos jogos, de acordo com a categoria masculina ou feminina. Se o futebol for feminino, as partidas têm 2 tempos de 15 minutos, com um intervalo de 10. No masculino, os 2 tempos têm 20 minutos e o intervalo apenas 5. Cada equipe pode inscrever no máximo 18 atletas. Natação. Para os povos indígenas, a água faz parte da vida desde muito cedo. Lembro bem dos meus pais me levando para aprender a nadar, tomar banho e pescar no rio. Por isso, qualquer indígena pode dizer que treina natação desde criança. Nos Jogos Mundiais, as provas são individuais e divididas nas categorias masculina e feminina. As travessias são de 500 a no máximo 800 metros. E nossa natação acontece sempre em águas abertas, como lagos e rios. Além de ser um bom nadador, tem que ser forte, pois a correnteza também faz parte dessa disputa. Cabo de força. Cabo de força é muito tradicional entre várias etnias. Nada mais natural, tendo em vista que a força física é considerada muito importante para o destaque e reconhecimento de cada indígena. As regras são simples. Dentro de um espaço dividido entre 2 campos, 2 equipes puxam uma corda que possui uma fita no meio. O treinamento acontece nas próprias aldeias, com os indígenas puxando grandes troncos de árvores. Nos jogos, a equipe vencedora é aquela que consegue levar a fita para dentro do seu próprio campo. Cada delegação pode inscrever no máximo 2 equipes, uma masculina e uma feminina, com 10 atletas e 2 reservas. E se você pensa que esse esporte é apenas indígena, pensou errado. O cabo de força já foi inclusive uma modalidade oficial dos Jogos Olímpicos. Querem saber mais sobre as outras modalidades? Assistam aos vídeos e fiquem ligados nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Brasil 2015. Tchau!